Bom, então na aula de hoje a gente vai dar continuidade, né, a esse assunto, né, e o que nós vamos ver, em primeiro lugar, né, são as chamadas cadeias de caracteres, certo? Bom, então primeiro o que é um caractere? Então, um caractere nada mais é do que um tipo de dado primitivo, né, que está na maioria dos computadores, é um tipo bem primitivo, é o tipo caractere. Ele, para que serve o caractere, né? Então, ele é fundamental, né, para manipular um caractere, né, para manipular cadeias de caracteres. Cadeias de caracteres representam o quê, né? Então, uma cadeia de caracteres, do inglês string, né, então vocês vão encontrar muito essa palavra, dependendo da linguagem de programação, palavra string, ele é nada mais do que, nada menos do que uma sequência ordenada de caracteres, certo? Ou seja, você tem uma sequência de caracteres onde você, cada posição, cada caractere tem a sua posição bem definida. O primeiro caractere, o segundo caractere, o terceiro caractere e assim por diante. Então, por exemplo, se você tem o seguinte alfabeto, então você tem um alfabeto formado pelas letras X, Y, Z, você pode construir cadeias com essas letras desse alfabeto, né, que são do tipo X, que é um único elemento, XY, que são dois elementos, X, X, Y, YZ, que são 5 elementos, Z, Y, X, ou seja, qualquer combinação, né, com um número variável de elementos constituídos por letras desse alfabeto, representam uma cadeia que pode ser construída a partir desse alfabeto, certo? Uma coisa importante, né? Uma cadeia, ele pode não conter nenhum caractere. Então, nesse caso, quando eu tenho uma cadeia que não contém nenhum caractere, ela é representada simplesmente pelos símbolos abre e fecha aspas, ou aspas, aspas. Aqui, ó. Tudo bem, gente? Bom, então uma cadeia de caracteres nada mais é do que uma sequência ordenada de caracteres que pertencem a um determinado alfabeto. Então, no caso nosso, né, por exemplo, da língua portuguesa, nós temos um alfabeto formado por letras, né, 26 letras e 10 algarismos, né, de 0 até 9. Então, com essas 26 letras e com esses 10 algarismos de 0 a 9, nós conseguimos constituir, escrever palavras e assim por diante, né? Além, né, do caractere espaço também, nós conseguimos constituir e escrever textos literários e coisas, quaisquer coisas que a gente quiser escrever, tudo bem? Bom, dentro do computador, então, o que nós temos são cadeias de caracteres, onde esses caracteres seguem um determinado alfabeto, né? No nosso caso, o alfabeto, ele não vou entrar em muitos detalhes, né, mas ele é o que a gente chama da tabela ASCII, né, então é uma tabela de 255 caracteres possíveis que você pode usar para compor cadeias de caracteres. Bom, caracteres e cadeias de caracteres, né, mais especificamente, você pode operar com elas. Existem várias operações que você pode fazer com cadeias de caracteres. Então, uma primeira operação que é mais básica é a operação de concatenação, que consiste em concatenar duas ou mais cadeias de caracteres. Consiste em você unir essas cadeias, duas ou mais, né, em uma só. Então, uma operação de concatenação nada mais é do que a união, né, a junção de duas cadeias de modo a formar uma única cadeia. E ela é representada normalmente pelo símbolo de mais. Então, o operador mais, ele representa a operação de concatenação. Então, por exemplo, quando eu tenho, imagine que você tem duas cadeias, uma cadeia com a palavra mona e a cadeia com a palavra lisa. A operação mona mais lisa é uma nova cadeia que representa a cadeia mona lisa. Certo? Então, você pode fazer operações com cadeias de caracteres. Uma das operações é a operação de concatenação. Lembra que a cadeia vazia é o elemento neutro. Então, se você tem, por exemplo, uma cadeia de caractere X mais um elemento vazio, ou concatenado ao vazio, ou o vazio concatenado a X, o resultado é sempre X, certo? Então, concatenar vazio com alguma coisa, ou alguma coisa com vazio, vai dar essa própria coisa, né? Não vai alterar em nada no resultado. É como se estivesse somando com zero, né? Quando você somar com zero, você não altera o resultado. A operação de concatenação ela é associativa. Então, o resultado de x mais y, ou seja, x concatenado a y, esse resultado concatenado a z,
tem o mesmo resultado de você concatenar y com z, certo? Pegar o resultado e concatenar com x. Ou, de maneira mais genérica, tem o mesmo resultado de você concatenar x com y com z. Você está concatenando 3 cadeias. Tudo bem? Então, se tem uma variável do tipo caractere, por exemplo, uma variável que eu chamei aqui de cidade, certo? Você pode, né, fazer operações com essa variável, se ela for do tipo caractere, envolvendo cadeias de caracteres. Então, por exemplo, você pode fazer cidade, atribuir à cidade o resultado da concatenação de Brasil mais IA. Isso vai gerar um resultado que é Brasília, certo? E vocês podem fazer isso. Então, podemos até testar, ó. Aqui, vou colocar em esse do código, né? Início. Início, fim. Eu vou declarar uma variável caractere. Cidade. Vou chamar aqui cidade. Vou atribuir à cidade o valor de Brasil mais IA. Vou escrever a cidade. Certo? Se tiver tudo correto, vai funcionar corretamente. Tá lá, ó, escrevi, ó, o resultado aqui na saída, Brasília. Simplesmente ele fez a operação de concatenação dessas duas cadeias de caracteres. Tudo bem? Então, qualquer variável do tipo caractere, ele pode assumir um valor do tipo caractere, cujo comprimento ele é um número finito. Então, o tamanho, nenhuma cadeia, ela tem tamanho infinito. Ela tem um tamanho finito, que é uma quantidade, que é o comprimento da cadeia, certo? Que é o número de caracteres que ela possui. Tudo bem? Então, toda variável do tipo caractere, ele pode representar uma cadeia de caracteres, e com isso você pode operar com essas cadeias, por exemplo, com uma operação de concatenação, e o resultado vai ser um resultado que também é um resultado do tipo caractere, cujo comprimento ele tem que ser finito, não é um comprimento infinito, certo? É um comprimento delimitado aí da quantidade de caracteres. Impressão do código, né? Você não precisa, na hora que você vai declarar uma variável do tipo caractere, você não precisa identificar o tamanho da cadeia de caracteres. Então, lembra que no pseudocódigo a gente simplesmente declara, né? Como nós fizemos aqui, ó, caractere cidade. Tem outros exemplos aqui no slide, né? Então, eu declarei três variáveis aqui do tipo caractere, a gente pode até executar em pseudocódigo, que são as variáveis A, B e C. Não há necessidade de colocar tamanho, né? Eu disse aqui, ó, que o A eu vou atribuir o valor como ciência, B eu vou atribuir a cadeia de caractere constante computação, e C eu vou atribuir o valor da concatenação, né, a operação de concatenação de A mais mais C, mais B. E vou mandar imprimir o valor de C aqui, ó. Se eu executar, ele vai imprimir ciência da computação. Certo? Então, note que no pseudocódigo, você declara o tipo caractere e não há necessidade de você identificar o tamanho da cadeia de caractere. Quando você faz a operação, ele já controla a questão do tamanho, né, implicitamente. Mas nem em todas as linguagens isso ocorre. Então, por exemplo, na linguagem C, nós vimos, né, que a linguagem C lida com cadeias de caracteres como se fossem vetores, né? E nesse caso, você precisa identificar o tamanho máximo, a quantidade de caracteres que tem na sua cadeia. Tudo bem? Então, dependendo de como as linguagens tratam cadeias de caracteres, vocês têm que ficar atentos com a questão em relação ao comprimento máximo que você pode executar durante as operações com cadeias de caracteres. Tudo bem? Em pseudocódigo, você consegue fazer as operações sem se preocupar tanto com os tamanhos, dado que você não precisa especificar esses tamanhos. Então, além da operação de concatenação, né, a gente consegue fazer atribuições, né, com cadeias de caracteres e atribuições com resultado de constantes, né, ou com resultado de operações
envolvendo cadeias de caracteres, por exemplo, a operação de concatenação. Uma outra operação que você pode fazer com cadeias de caracteres é comparar duas cadeias de caracteres. Então, se você tem duas cadeias de caracteres, x e y, né, essas cadeias elas são compostas por umas sequências de caracteres, né, que são, por exemplo, o caractere x1, x2 até o xn, e a cadeia y, o caractere y1, y2 até ym. Ou seja, eu não posso assumir que elas têm os mesmos caracteres, então elas podem ter caracteres distintos, inclusive tamanhos distintos. Esse índice n e esse índice m indicam que elas têm tamanhos distintos. Então, quando que eu vou considerar como verdadeira a resposta, né, da comparação de x com y? Então, a condição x igual a y, ela só vai ser considerada verdadeira, primeira condição, x e y têm o mesmo número de caracteres, ou seja, o comprimento das duas cadeias é idêntico, ou seja, n é igual a n. Além disso, para todo caractere, né, então para todo i indo de 1 até m, né, então para todo caractere dessa cadeia, eles são exatamente iguais em suas respectivas posições, certo? Então, por exemplo, se eu comparar a condição Maria é igual a Maria, isso é verdadeiro, porque eu tenho o mesmo conjunto de caracteres, né, e nas mesmas posições, certo? Por outro lado, né, se eu comparar brilha e brilhar, a resposta da comparação de brilha com brilhar vai ser falsa. Por quê? Primeiro que eles têm comprimento distinto, né, então aqui por si só já torna falha. O outro caso também, né, é o caso quando você pode ter o mesmo conjunto de caracteres, então você tem o mesmo comprimento, porém a disposição desses caracteres ela é distinta. Então, quando você tem, por exemplo, a palavra amor e Roma, certo? Amor e Roma, ambos têm os mesmos caracteres, porém eles são dispostos em uma ordem, né, distinta. Nesse caso, o resultado da comparação dessas cadeias ela é falsa, porque eles não representam a mesma cadeia de caracteres, certo? A relação de desigualdade, né, nada mais é do que a negação da igualdade. Então, se eu pegar essas duas cadeias aqui, ó, Maria igual a Maria, isso vai retornar verdadeiro, certo? Se eu quiser comparar se Maria é diferente de Maria, é o equivalente a negar a comparação da igualdade. Então, se elas são iguais, para identificar que elas são iguais, elas têm que ter o mesmo tamanho e o mesmo conjunto de caracteres dispostos na mesma ordem, certo? A negação disso é ela ter ou tamanhos distintos, né? Ou, caso tenha os mesmos tamanhos, uma disposição dos caracteres de uma ordem distinta. Tudo bem? Então, por exemplo, aqui, ó, Maria, seguida de um espaço, né? Então, tem um espaço em branco aqui, que não está aparecendo tão nítido, mas tem um espaço aqui, ó, certo? Comparado com a cadeia de caractere Maria sem espaço, isso aqui vai retornar como a condição, a comparação de diferente vai retornar que é verdadeiro, ou seja, essa primeira cadeia que inclui um espaço é diferente dessa segunda cadeia que não inclui espaço, certo? Assim como o resultado da comparação de brilha diferente de brilhar vai retornar também como verdadeiro, né? Certo? Dado que brilha não é igual a brilhar, o resultado, a negação de não igual é não igual, não falso, vai ser verdadeiro, certo? Bom, nós podemos, inclusive, fazer operações lógicas, né? Então, isso são operações relacionais. Se eu tenho duas operações relacionais, por exemplo, aqui, ó, Maria é diferente de Maria e brilha é diferente de brilhar. Eu tenho uma operação lógica, certo? Envolvendo duas operações relacionais, duas expressões relacionais. Nesse caso, vale, né, as mesmas premissas que valem para o operador lógico E, né? Ela só vai ser verdadeiro se ambos forem verdadeiros. Bom, na comparação, é fácil você estender a comparação de igualdade para outros operadores relacionais. Por exemplo, menor, menor igual, maior e maior igual, certo? O que significa o resultado de ser menor, menor igual, maior e maior igual? Ele está baseado na codificação binária que é adotada para representar os caracteres. Ou seja,
os caracteres, eles têm uma relação de precedência, né? Então, se você pega, por exemplo, a letra A precede a letra B precede a letra C, e assim por diante, né? Então, esses operadores relacionais, eles servem nada mais, nada menos, para indicar essa relação de precedência. Então, a ordem que você tem com esses operadores é aquela que é definida dentro, como ocorre num dicionário, né, ou numa lista telefônica, que é a ordem alfabética. Certo? Então, se eu comparar Joaquim maior do que Bonifácio, é maior ou igual a Bonifácio, o que eu estou comparando, né? Estou verificando se esse conjunto de caracteres, né, se tivesse numa ordem alfabética, apareceria depois desse outro conjunto de caracteres Bonifácio. Isso é verdade, né? Então, se eu tiver numa ordenação alfabética, como se fosse um dicionário, a palavra ou a cadeia de caracteres Joaquim apareceria primeiro, depois, né, da cadeia de caracteres Bonifácio. Então, o sinal de maior ou igual está indicando que ele apareceria depois, certo? Depois, o igual indica que pode incluir a mesma posição. A computador menor do que ciência, a mesma coisa, né? Se eu tiver uma sequência ordenada, é verdade que a palavra computador apareceria antes da palavra ciência? Isso é falso, né? Por quê? Porque a palavra só, né, aparece depois de uma palavra que inicia com um prefixo CI. Então, nesse caso, essa condição vai ser falsa. Tudo bem? Bom, como que é testado a operação relacional de maior, menor, igual? É testado caractere a caractere, começando, né, da esquerda para a direita. Então, eu vou testando, olho para as duas sequências, comparo caractere a caractere nas duas sequências, da esquerda para a direita, certo? Eu verifico o sinal de menor, ou operador menor, maior, e assim por diante, ele é aplicado caractere a caractere, verificando a ordem de precedência que eles devem aparecer. Então, o caractere C, ele é menor do caractere C? O fato de ele não ser menor não implica que você vai parar e vai retornar com falso, você vai comparar os demais, né? Então, nesse caso, o próximo, o caractere O, ele é menor do que o caractere I? Então, o caractere O vem antes do caractere I? Não. Então, a resposta disso já é falso. Simplesmente você já vai retornar que a condição é falsa. Bom, então vocês podem fazer operações com cadeias de caracteres, certo? Operação de concatenação, operações relacionais de igualdade, diferença, maior, menor, menor, igual, certo? Existem outras operações além da concatenação, por aí da concatenação, da atribuição da comparação, certo? E essas outras operações, ela depende ali da linguagem, eles oferecem, que depende muito da linguagem, que cada linguagem oferece um rol, um conjunto de operações que vocês podem executar com cadeias de caracteres. E além disso, nada impede que vocês desenvolvam, né, uma própria operação de vocês, se vocês desejarem. Então, lembra que você tem cadeias, certo? Com caracteres, vocês podem operar com essas cadeias. Algumas operações, outras operações típicas são o seguinte. Então, por exemplo, determinar o tamanho de uma cadeia, que é o número de caracteres. No caso do pseudocódigo, a gente não tem essa operação, né? Então, a gente manipula cadeias, ele gerencia a questão dos tamanhos, mas a gente não sabe identificar qual que é o tamanho da cadeia, né? Enquanto não tem essa operação. Outra operação é pesquisar uma subcadeia dentro de uma cadeia. Então, imagine que eu dou uma cadeia de caracteres e eu quero saber se nessa cadeia maior ele contém, né, uma outra subcadeia menor e que posição que ele se encontra. Isso é algo bem comum, né? Então, imagina que eu tenho o nome de vocês, sei lá, e eu quero saber se o nome de vocês inclui um sobrenome específico. Então, eu quero procurar pela cadeia que constitui o sobrenome dentro de uma cadeia maior que representa o seu nome completo, certo? Substituir uma subcadeia, né? Então, às vezes pode querer substituir, né? Então, por exemplo, nesse exemplo do nome, né? Você tem o seu nome completo, eu quero substituir o seu sobrenome, né? Um dos seus sobrenomes por um outro sobrenome. Então, estou substituindo uma subcadeia por outra. E várias outras operações possíveis, certo? Então, o entendimento inicial até agora é em relação a
o que são cadeias de caracteres e tipos de operações que vocês podem fazer com elas, certo? Então, nem pseudocódigo é bem tranquilo manusear cadeias de caracteres em relação a fazer atribuição, concatenação, que é a operação de soma, e outras operações relacionais, né, que são bem triviais. Na linguagem C, como que a linguagem C manipula, né, cadeias de caracteres? Então, conforme eu mencionei, na linguagem C, cadeias de caracteres são vetores de caracteres, certo? Então, uma cadeia de caractere, por linguagem C, nada mais é do que um vetor de elementos do tipo caractere, ou vetor de char, certo? Porém, elas podem ser manipuladas de maneira diferente de vetores de números. Então, por exemplo, nós já vimos que os comandos de leitura e escrita, né, scanf e printf, eles oferecem um código específico, né, de formatação para manuseio de vetores de caracteres, que é o %s, que é algo que só tem para caracteres, não tem para números, certo? Vetores numéricos. Uma característica de uma cadeia de caracteres na linguagem C é que toda cadeia de caracteres na linguagem C é terminada com um caractere específico, que é o caractere /0, certo? As constantes caractere, né? Lembra que as constantes caractere na linguagem C são delimitadas por apóstrofes, né? Que são aspas simples, né? Enquanto constantes de cadeias de caracteres são delimitadas por aspas duplas. Lembra que a gente viu isso lá naquela aula, quando a gente introduziu a linguagem C, nós falamos sobre constantes, a gente mencionou, se você tem uma constante caractere que tem um único caractere, ele é representado por uma aspa simples. Se ele tem 2 ou mais caracteres, uma aspas duplas, certo? Isso na linguagem C. Então, como que nós declaramos caracteres numa linguagem C? Da mesma forma como nós declaramos vetores, indicando o tipo, nesse caso específico, que é o tipo char, representa caractere, o identificador com o nome da variável, né, com o nome dessa cadeia de caracteres, e entre colchetes o número máximo de caracteres, ou seja, o tamanho dessa cadeia de caracteres. Tudo bem? Então, na linguagem C, você precisa indicar o tamanho da cadeia de caracteres. Bom, a linguagem C permite que você, além de você declarar uma cadeia de caracteres, se você quiser, você já pode atribuir um valor para ela. Você pode fazer uma declaração seguida de uma atribuição. Então, a linguagem C permite você fazer um comando desse tipo, certo? Então, vou colocar aqui para vocês verem. Deixar comentado esse código. Então, na linguagem C, sempre aquele cabeçalho inicial, né, início e fim que a gente faz, né, int main, return 0. Então, deixa eu declarar uma variável aqui, por exemplo, char nome igual a Jurandir. Printf, %s/n, nome. Então, se eu executar aqui, olha lá, executou, imprimiu o Jurandir, certo? Então, uma coisa que eu estou comentando agora, né, a sintaxe C permite que, logo que você declare a variável, você já inicialize a variável, certo? Isso vale não só para caractere, mas para qualquer tipo também numérico, né? Então, por exemplo, um inteiro número igual a 10, se eu quiser, eu posso fazer a mesma coisa, que ele já vai declarar a variável e vai inicializar, atribuir um valor à variável. Então, a linguagem C permite que você faça esse tipo, né, de sintaxe. Bom, então, na linguagem C, o que seria, né, como que seria a representação desse tipo de declaração, né? Então, eu estou declarando um vetor de caracteres com 7 caracteres e estou atribuindo a esse vetor, né, o conjunto de caracteres, nesse caso,
que representa a cadeia de caracteres Maria. Como que isso vai ser disposto na minha memória, né? Ou no meu vetor? Vai ser disposto da forma exibida aqui embaixo, né? Então, eu vou ter, começando lá na esquerda, no índice 0, né? Os caracteres da minha cadeia, e lá na última posição eu tenho o barra 0, certo? Então, após os caracteres, eu tenho o barra 0. Então, na linguagem C, geralmente, um caractere é meio que reservado, né, na linguagem, para colocar esse caractere barra 0. O barra 0 ele indica exatamente onde termina. Então, imagina que você declarou uma cadeia de caracteres com um tamanho máximo de 100 caracteres. Então, por exemplo, aqui, ó, vou declarar um tamanho máximo de 100 caracteres nessa variável que contém o meu nome. Tudo bem? Eu não vou precisar usar os 100 caracteres, eu só vou usar os 7 primeiros aqui, ó, certo? Para armazenar meu nome. Como que ele identifica que eu só estou usando os 7? Justamente por esse caractere especial barra 0. Como que isso pode ser... Como eu tenho, então, na linguagem C um vetor, como que nós podemos inicializar vetores na linguagem C? Da seguinte forma, colocando entre chaves, certo? Todos os elementos separados por vírgula. Então, se eu quisesse inicializar essa cadeia de caracteres elemento a elemento, eu teria que colocar, ó, da seguinte forma, abre chaves, cada elemento, então se eu tenho um único caractere, cada elemento é representado entre aspas simples, né? Então, cada elemento separado por vírgula. E não posso esquecer, então, de um elemento crucial, que é o barra 0. Tenho que colocar o barra 0 quando eu vou fazer essa inicialização, certo? Se eu não colocar, ele não consegue, né, saber qual que é o tamanho dessa cadeia de caracteres. Então, por isso que eu tenho que colocar. Toda a cadeia de caracteres na linguagem C tem que ter o barra 0 no final. Então, uma outra coisa que está aparecendo aqui é que nós podemos inicializar, assim como nós podemos inicializar variáveis simples, né, logo junto com a declaração da variável, nós também podemos inicializar variáveis compostas junto com a declaração da variável. Então, por exemplo, eu vou declarar aqui um vetor de números inteiros com 3 valores, né? Para inicializar, eu coloco entre chaves e os valores de cada elemento separado por vírgula, né? Nesse caso, quando é número, é o valor do próprio número. Então, vou colocar 10, 20, 30. E vou imprimir o número, vou colocar aqui o número 2, que é o 20. Se eu tenho cadeia de caracteres, eu tenho que colocar os caracteres que eu tenho, certo? Terminados por barra 0 nesse caso. Então, executei lá, a posição 2 é a de número 30. Lembra que começa 0, é o 10, 1, posição 1 tem o 20, posição 2 tem o 30. Tudo bem? Tranquilos. Tem que colocar o barra 0, porque ele é um caractere especial que é necessário nesse caso, certo? Lá no vetor vai conter o barra 0. Quando você inicializa usando aspas duplas, e embutido nas aspas duplas, já está na leitura, né, do compilador da linguagem C, que após o final aqui vai vir um barra 0. Quando você inicializa como se fosse um vetor, você manualmente tem que colocar esse caractere barra 0. Então, toda a cadeia de caracteres na linguagem C termina com barra 0. Independente de você inicializar sem usar o barra 0, né? Ele sempre vai colocar esse barra 0 porque ele serve para identificar o tamanho da cadeia, certo? Então, se você quiser, por exemplo, contar quantos caracteres tem uma determinada cadeia de caracteres, um jeito de fazer essa contagem é você iterar caractere a caractere até encontrar o caractere barra 0. Ou seja, então vamos tentar mostrar como seria isso. Então imagina que eu quero fazer quero contar quantos caracteres tem nessa cadeia Jurandir, né? Então vou apagar esse aqui do vetor. Então vou declarar uma variável inteira do tipo i. Então lembra, se eu tenho um vetor, para manusear cada elemento do vetor, eu preciso usar uma estrutura do tipo para, né? Uma estrutura de repetição para poder iterar sobre
sobre o meu conjunto, né, de elementos. Eu vou colocar aqui uma quantidade, né, vou chamar de tamanho da cadeia, para contar quantos elementos tem. Tudo bem? Bom, então eu vou iterar. Então, para o i começando em 0, enquanto eu não chegar na posição, então, enquanto não chegar na posição barra 0, certo? Eu vou dar um passo de 1 e vou incrementar o tamanho. Nesse caso, tem que começar o tamanho com 0. Então, eu inicializei o tamanho com 0, eu estou indo caractere a caractere, então, para o i começando no 0, indo de passo 1, enquanto eu não chegar no caractere barra 0, eu vou passar para o próximo, né? Aqui, eu vou aumentar o tamanho da quantidade de caracteres. E vou imprimir aqui, então, o meu nome e o tamanho. Se tiver tudo correto, vai funcionar corretamente. Tá lá, pessoal, ó, ele executou até pegar o barra 0. Nesse caso, quando ele pegou o barra 0, ele parou a contagem, né? Tudo bem? Então, o barra 0, toda a cadeia de caractere na linguagem C tem esse barra 0, ele é usado para indicar o fim da cadeia, certo? E você pode usar ele, então, inclusive, para você que quiser contar quantos caracteres tem na cadeia, você pode percorrer caractere a caractere da cadeia, por exemplo, como estou fazendo aqui, né? Dado que é como se estivesse percorrendo no vetor, até encontrar esse caractere barra 0, certo? Quando encontrou, você para. Então, eu fiz um pseudocódigo aqui, né, um programa bem simples. Ele pega o que ele faz. Declarei duas cadeias de caracteres, x e y, atribuí o olá para o x, para o y, né? Aí atribuí o y para o x, então o x também está com o valor lá. Eu li um determinado valor, né, no y, certo? Então, nesse momento, o x contém o olá. E eu li um novo valor para o y e atribuí a y a concatenação de x mais y, certo? Aí eu estou verificando, se x for igual a y, então escreva x, se não, escreva y. Ou seja, como eu estou concatenando o x, que tem o conteúdo lá, com y, eu só vou ter x igual a y, né, se o y for vazio. Então, se o y for vazio, o x vai ser, o resultado de x mais y vai ser o próprio x. E nesse caso, ele vai escrever x. Caso contrário, ele vai escrever o y. Eu escrevi um código correspondente aqui, né, em linguagem C. Então, declarei duas cadeias de caracteres, né, que tem um tamanho máximo, nesse caso, de 10 caracteres. Atribuí, né, o valor da cadeia de caractere olá para o x, para o y, né, aí eu atribuí para o x a cadeia de caractere y, eu li uma cadeia de caractere para o y, mesma coisa, né, estou concatenando essas duas cadeias e comparando se elas forem iguais, eu imprimo o x e o y. Isso está correto? Em pseudocódigo isso vai funcionar, né? Então vamos ver se eu consigo, não sei se eu consigo selecionar isso. Não, tem que escrever. Vamos lá. Então, início, caractere, xy, x recebe o y, recebe o lá. X recebe o y, o x leia y, x recebe x mais y, se x igual a y, então escreva x, se não, escreva y. Vamos executar esse pseudocódigo aqui para ver o que acontece. Vou ler, colocar aqui. Mundo. Olá, mundo. Olá, Jurandir. Olá, Jurandir. Nesse caso, o x vai ter que conter a soma, né, de olá mais Jurandir. Como eles vão ser diferentes, ele vai escrever somente o meu nome, né?
Então tá lá, escreveu somente o meu nome. Na linguagem C, como seria, né? Então vamos lá. Então, na linguagem do pseudocódigo, funciona. Então vamos tentar escrever, simular isso na linguagem C. Na linguagem C, nós temos duas cadeias de caracteres com um tamanho máximo, então x que tem um tamanho máximo e y com um tamanho máximo. Vou definir esse tamanho máximo, né? Vou colocar como sendo 10 caracteres. Vou atribuir, né? Então, o y é igual a olá. O x vai ser igual a y. Eu vou ler o y, scanf, %s, o y. X vai ser igual a x mais y. If x igual a y, eu vou imprimir o x, do contrário, eu vou imprimir o y. Certo? Então, vou colocar a mesma coisa aqui, o Jurandir, e vamos tentar executar para ver o que acontece. Erro. Gente, onde está o erro? Então, o erro está o seguinte, ó, se vocês tentarem fazer essa tradução direta, né, da linguagem do pseudocódigo para C, vai dar problema. Por que vai dar problema? Pela forma como que a linguagem C manuseia cadeias de caracteres, certo? Então, para o pseudocódigo, eu tenho realmente cadeias de caracteres, ele opera, tem operações de concatenação, tem operação de comparação e assim por diante. Na linguagem C, eu não tenho, como a cadeia de caractere é um vetor de caracteres, não tem uma operação de soma, certo? Que faz a concatenação, e não tem uma operação de igualdade que faz a comparação com variáveis compostas, certo? Eu tenho uma operação de leitura, que é esse código específico, que é o %s, eu consigo fazer a inicialização, mas eu não consigo fazer nem a concatenação e nem a comparação. Tudo bem? Então, não façam isso, né? Então, quando vocês forem traduzir, né, do pseudocódigo para a linguagem C, se envolver caracteres, a tradução não é direta, certo? Para vocês poderem manusear cadeias de caracteres na linguagem C, vocês não podem fazer atribuições e nem comparações de maneira direta, assim como vocês fazem no pseudocódigo, porque ela é caractere a caractere. Então, na linguagem C, como que nós fazemos, então, para manusear cadeias de caracteres? Cadeias de caracteres, eles são manipuladas por uma biblioteca específica. Então, tem uma biblioteca específica, certo? Com várias rotinas de manipulação de cadeia de caracteres. Essa biblioteca chama-se string.h. Então, da mesma forma como a gente faz o include stdio.h, né? No nosso... lá no início, né, do programa, né? Se nós quisermos manipular cadeias de caracteres, nós talvez tenhamos que incluir outra biblioteca que é chamada string.h, certo? Essa biblioteca contém várias rotinas de manipulação de cadeia de caracteres, inclusive rotinas para você fazer comandos de atribuição, concatenação e comparação. Tudo bem? Bom, então, para ler cadeias de caracteres, o próprio scanf oferece um formato específico para gerenciar cadeias de caracteres, que é o formato %s. Note que quando você usa o %s, você não usa o e-comercial, certo? Por que que você não usa o e-comercial? Porque você está indicando, né? Você tem que indicar um endereço onde você vai armazenar os seus dados. Quando você está trabalhando com uma cadeia de caracteres, você tem que indicar o endereço do vetor. E o endereço do vetor que contém a cadeia de caracteres é o próprio nome do vetor. E quando você coloca o endereço de uma posição específica, né, você está pegando uma variável específica, que é o que a gente usa quando a gente manipula números, vetores e números. Quando a gente manipula vetores que são cadeias de caracteres, o %s ele requer que você passe o endereço do vetor, que é o que contém a cadeia de caracteres. E nesse caso, a gente não usa o e-comercial, porque o nome dele já representa o endereço dele. Tudo bem? Qual que é o problema do scanf? O scanf, ele não lê espaço como sendo um caractere. Esse é um problema do scanf. Então, por exemplo, imagina que eu tenho esse código aqui, ó.
eu tenho um código que ele tem basicamente o nome, eu peço para entrar com o nome completo, né? E mando executar esse código. O que ele vai imprimir? Então, nós podemos testar aqui, ó, vou declarar uma variável com tamanho 100, certo? Declarei o tipo dela, que é o nome. Eu vou mandar executar, né? Printf. Vou tirar os printf para ficar mais fácil, né? Então, eu vou mandar ler o nome e simplesmente eu vou mandar imprimir o nome que foi lido. Certo, gente? Então, um código bem simples. Basicamente, eu declarei um nome, estou mandando ler o nome e imprimir o nome que foi lido. Tudo bem? Vou colocar meu nome aqui, ó. Então, Jurandir Almeida. Certo? Meu nome e sobrenome. Se eu executar, o que vai acontecer? Então, o problema do scanf é que ele não pega o espaço, certo? Dessa forma, como está colocado aqui, ó, o %s não pega espaço. Então, se eu pedir para executar, provavelmente o que vai ser impresso aqui, ó, no printf, na saída, vai ser somente o meu primeiro nome. Então, tá lá, tá vendo que eu executei, ele pegou só o primeiro nome. Porque o segundo nome já é descartado. No comando scanf com o %s, ele lê a cadeia de caractere até encontrar ou o final de linha ou o caractere de espaço. Se ele encontrou um desses dois caracteres, ele para de ler. Ele considera que a cadeia acabou exatamente nesse ponto. Tudo bem? Então, se nós simularmos, né, a execução desse código, a gente já executou, mas o que aconteceria, né? Então, basicamente, eu teria na minha linha 10 aqui uma variável que está sendo declarada, né, que essa variável é o nome, é como se eu estivesse declarando essa variável na memória. Tudo bem? Quando eu imprimir na tela, né? Imagina que eu tenho isso aqui na minha tela, eu imprimi, entre com o seu nome, eu fui lá, eu digitei o meu nome, né? Completo. O que vai ser colocado na memória, basicamente, vai ser meu primeiro nome, né? E a hora que eu imprimir, vou imprimir simplesmente com o meu nome. Foi o que a gente executou e o que aconteceu, de fato, quando a gente executou esse código parecido com esse. Certo? Como que a gente pode contornar esse problema? Usando a rotina gets. Então, a rotina gets, ela faz a leitura até pegar um enter, certo? Até pegar um caractere de pular de linha. Tudo bem? Então, nós podemos até testar aqui, ó. Então, como que é a sintaxe do gets? É basicamente gets, certo? Que é get-s de string, né? E dentro, né, entre parênteses, o nome da variável do tipo cadeia de caracteres, certo? O nome da variável que é uma cadeia de caracteres, que nesse caso é só nome. Se eu executar agora nesse caso, eu espero que imprima aqui, né, o meu nome completo. Então, vamos executar para ver, ó, tá lá, executei com gets, eu imprimi agora, eu consegui pegar meu nome completo, certo? Então, dentro dessa biblioteca, string.h, tem uma das funções, né, das rotinas, é a rotina gets, que ela serve, então, para você ler uma cadeia de caracteres, assim como faz o scanf. A diferença em relação ao scanf é, o scanf, ele para no espaço. O primeiro espaço que ele pegar, ele já vai parar. O gets, não, ele vai ler a linha toda, certo? Ele vai ler até o final da linha. Qual que é o problema do gets? O problema do gets é o seguinte, ele lê até o final da linha, independente do tamanho da sua variável, certo? Então, um exemplo aqui, ó, imagina que eu declarei uma variável que tem somente 10 posições, certo? Tem um tamanho de 10, que é o tamanho máximo. Se eu executar isso, né, o que acontece? Estou declarando essa variável aqui na linha 10, eu pedi entre com o seu nome, aí eu usei o comando get e digitei meu nome completo, certo? O que vai acontecer? Esse nome completo vai ser lido. Vai ser lido e vai ser armazenado nessa posição de memória. O problema aqui nesse caso é que eu tenho, no meu caso do meu nome completo, um total de 15 caracteres, certo? Que foram lidos e vai ocupar, obviamente, 16 caracteres no total. Por quê? Porque tem o caractere adicional /0. Certo? Então, para armazenar essa cadeia de caracteres Jurandir Almeida, que representa meu nome e sobrenome, eu preciso de 16 caracteres. Porém, eu só declarei 10, eu só disse que minha variável tem 10, né? Então, o que acontece? Ele vai funcionar, ele vai armazenar, tudo bem? O problema é, dentro do meu código, eu reservei 10 caracteres para armazenar esse nome. Então, esses 10 que está reservado, ok, vai funcionar normalmente.
Porém, os outros 5 que não foram reservados, o que está acontecendo? Como eles não estão reservados, eles vão ser colocados na memória, porém eles vão ser colocados na memória em posições que eles estão reservados a outras variáveis ou a outras partes do seu código. Ou seja, você está invadindo, certo? Um pedaço de memória que você não reservou. E isso gera problema. Certo, gente? Então, se a gente executar aqui, deixa eu até colocar um tamanho 10. Olha lá, executamos, vocês podem ver que o programa roda. O programa funciona, ele diz que imprimiu aqui a mesma quantidade. Ah, mas eu tenho 10 caracteres, como é que pode, na hora que eu vou imprimir, ele está imprimindo todos, certo? Ele está funcionando, mas ele não está funcionando de maneira adequada, porque ele está causando um problema que a gente chama de estouro de memória, certo? Esse problema é um dos problemas, assim, muito difíceis de você detectar no seu código. Vocês têm que ficar bem atento. Normalmente, eles ocorrem quando envolvem vetores, certo? E eles são problemas silenciosos. Ele executa e normalmente não dá erro. Não dá uma mensagem de erro. Só que o programa não funciona adequadamente. Então, tem muitos de vocês, eu já recebi algumas mensagens, ah, professor, meu programa eu testei no code test, está funcionando, eu coloco no Judge e não funciona. Qual que é o problema? O Judge, ele tem proteção, certo, para essa situação de estouro de memória. Porque essa situação de estouro de memória, gente, ela é perigosíssima. Tudo bem? Diga-se de passagem, né, abrindo um parênteses aqui, né, vários vírus, vários ataques de hackers, né, são feitos em cima de estouro de memória. Por quê? Alguém, né, que tem um conhecimento bastante profundo, né, sobre o código, né, se ele souber quantos caracteres reservado, o que acontece? Ele coloca, e ele sabe que está lendo uma variável qualquer, aqui nesse espaço não reservado, se ele tem conhecimento profundo do código, ele basicamente coloca nesse espaço não reservado o código dele, o código do programa dele, mas não é o código na linguagem C, o código na linguagem de máquina, o código binário, certo? Em linguagem de máquina, que representa o conjunto de ações que ele quer que a máquina execute, certo? E o que acontece? Quando ele coloca esse código dele, o código dele está sobrescrevendo, está substituindo o código original. E isso faz com que, se ele tem um conhecimento profundo, né, de como funciona o programa e de toda a estrutura do programa, ele passa com que o código dele substitua o código original, em termos da linguagem de máquina, certo? Na memória, e o código dele passa a assumir o comando e o controle e da máquina, porque ele vai fazer aquilo que o código dele quer. Então, isso é perigosíssimo, certo? Porque ele abre precedente para fazer esses tipos de ataque. Então, quando vocês manipulam cadeias de caractere, vocês têm que tomar cuidado em relação a gerenciar o tamanho da cadeia, em especial na linguagem C. Bom, então, nesse caso aqui, se eu mandar imprimir, né, se ele o adequado, né, seria que ele imprimisse simplesmente o tamanho reservado, mas, como ele está causando estouro de memória, ele pode acabar, né, imprimindo coisas erradas aqui. Então, lá no Judge, ou quando vocês estiverem programando, escrevendo códigos que envolvam vetores, se atentem à situação de vocês garantirem que vocês estão operando dentro dos limites do vetor, certo? Então, se o vetor tem 10 caracteres, 10 números inteiros, garanta que você só está manuseando dentro desse intervalo. Se você fugir desse intervalo, vai funcionar, é um erro silencioso, não vai dar uma mensagem de erro, porém o comportamento pode ser inadequado, certo? Ele não vai funcionar da forma correta. Então, de forma similar, né, então a gente tem o caractere printf, né, que ele escreve, né, uma cadeia de caracteres, e nesse caso existe o %s, certo? O printf, ele vai escrever até pegar o caractere /0. Então, sempre que a cadeia começa no primeiro caractere e termina quando encontra o /0. Então, se tiver espaço, não tem problema. Ele vai imprimir até pegar o /0. Mas, de maneira análoga, né, se vocês quiserem, tem o comando correspondente ao printf, %f, que é o puts, certo? Ou puts. Então, se eu quisesse imprimir aqui o meu nome, eu poderia usar exatamente esse comando puts, né? Tudo bem?
Então, se eu executar aqui, ó, ele vai fazer a mesma coisa, né? Está imprimindo aqui. Vou mudar aqui, só para testar. Olha lá, ele imprime de uma maneira mais simples. Bom, existem várias outras rotinas, certo? Diversas outras rotinas de manipulação de caracteres. Uma delas, por exemplo, é a rotina strcop, ou strcpy, né? Que você passa duas informações. Uma variável, que é a variável de destino, a qual vai receber, certo? Uma cópia de uma variável de origem, que é a fonte. Então, para que serve o strcop? Para fazer a atribuição. Então, lembra naquele código anterior que nós tínhamos, né? Naquele código, a gente tinha um problema que a gente tinha uma atribuição de y para x. Se eu quiser fazer essa atribuição, eu tenho que usar esse comando strcop, certo? Além da cópia, a gente tinha a concatenação. Então, a concatenação a gente faz com o comando strcat. O strcat nada mais que ele faz. Então, ele recebe dois parâmetros. Uma é a variável destino, que está do lado esquerdo da atribuição, certo? E a outra é a variável de origem. Então, o efeito do strcat, né? Imagina que você tem duas variáveis do tipo caractere e você quer fazer a atribuição x recebe x mais y. Nesse caso, o strcat ele faz exatamente isso, né? Passando o x como variável destino, que está do lado esquerdo, e o y do lado direito. Tudo bem? O comando strlen, e o tamanho e o nome da variável, né? Que é a cadeia de caracteres, ele retorna o comprimento da cadeia. Qual que é o tamanho da cadeia? Certo? Uma outra função, né, a operação strcmp, ou strcomp, a gente costuma abreviar, né? Ela é uma operação rotina para comparar duas cadeias. A gente tinha exatamente isso também naquele exemplo anterior, né? Que a gente lia o x e o y, uma das operações era comparar as cadeias. Bom, o resultado dessa comparação, ele pode ser 3. Então, ele vai fazer o seguinte, ele vai comparar a cadeia 1 com a cadeia 2 e vai retornar menos 1, 0 ou mais 1. Certo? Então, ele retorna menos 1 se a cadeia 1 é menor do que a cadeia 2, mas menor não em relação à quantidade de caracteres, menor em relação àquela ordenação, a precedência que ela tem se tivesse numa ordem alfabética. Ou seja, se fosse no dicionário, quem apareceria primeiro? Então, se a cadeia 1 aparecer antes da cadeia 2, ele vai retornar um valor menos 1, certo? Vai retornar 0 se eles forem iguais. Então, se a cadeia 1 é igual à cadeia 2, ele vai retornar 0. Certo? Então, lembra que o 0 representa um falso, né? Um valor lógico falso, né? Então, se eu quiser verificar num if, né, se duas cadeias são iguais, eu tenho que fazer o negado, né, da comparação, porque o negado da comparação vai ser verdadeiro caso sejam iguais. Tudo bem? Então, se elas forem iguais, vai retornar 0. O 0 representa um valor lógico falso, o negado do falso representa o verdadeiro. Ele vai retornar um valor mais 1 se a cadeia 1 for maior do que a cadeia 2. Não em relação à quantidade de caracteres, mas em relação àquela ordem de precedência se tivesse uma ordenação igual do dicionário. Certo? Se estiver no dicionário, quem que apareceria primeiro? Uma variação é o stricmp, certo? Qual que é a diferença entre o strcmp e o stricmp? É que no primeiro, né, no strcmp, ele diferencia maiúsculo e minúsculo. Então, maiúsculo e minúsculo são tratados como caracteres distintos, assim como letras com e sem acento. Já no ICMP, não. Não tem diferença maiúsculo e minúsculo. Então, é como ele compara, se tiver um M maiúsculo e um M minúsculo, eles são considerados como iguais, certo? Mas ele vai diferenciar letras com acento e sem acento. Letras com acento e sem acento, ele vai diferenciar da mesma forma. Tudo bem? Então, naquele exemplo anterior, né, se eu quisesse implementá-la de maneira adequada, eu teria que seguir exatamente esse código que está colocado aqui, né? O que está dizendo esse código, né? Então, eu estou copiando o conteúdo, né, da cadeia de caractere olá para CTRY, estou fazendo uma atribuição, então vamos colocar isso aqui. Né? Então, vamos implementar novamente esse código que a gente fez em pseudocódigo agora na linguagem C, né? Então, nós declaramos as variáveis x e y com o tamanho máximo, né, de 10 caracteres.
Vamos atribuir o valor olá para a variável y. Então, quem faz a atribuição de uma cadeia de caracteres é o comando strcpy, o strcopy. Nós estamos copiando a cadeia de caractere constante para a variável y, certo? Então, o primeiro parâmetro é a variável de destino, que está do lado esquerdo da atribuição, e o segundo parâmetro é a que está do lado direito, nesse caso, olá, certo? Então, isso tem o mesmo efeito de fazer y recebe olá. O segundo comando é, vou atribuir a variável y para a variável x. Para fazer a atribuição, strcpy, né? A primeiro parâmetro, a primeira variável é a de destino, a que está do lado esquerdo. O segundo parâmetro é a segunda variável que está do lado direito, né? Isso tem o mesmo efeito de fazer x recebe y, atribuição. Depois nós temos um comando de leitura, né? Então, para fazer a leitura sem ter problema com a questão do espaço, é o get, né? Então, vou fazer o get do y aqui nesse caso. Depois que eu li, eu estou concatenando, né, o x com y. Quem faz a concatenação é o comando strcat, né? Então, strcat, onde o primeiro variável é a variável de destino, que está do lado esquerdo, e o segundo parâmetro, né, a segunda variável é a variável de origem, né? Que está do lado direito da concatenação. Isso tem o mesmo efeito de fazer x recebe x mais y. Esse tem o mesmo efeito de leia y. Tudo bem? Depois tem uma comparação, né? Então, se x igual a y é verificar o quê? Se o strcomp, né? Então, estou comparando as cadeias de caracteres, onde eu vou passar aqui, né, como parâmetros os valores x, y, né, que são as variáveis, a primeira e a segunda variável que está sendo comparada. O resultado disso pode ser menos 1, mais 0, mais 1. Se eu quero comparar se elas são iguais, eu quero verificar se esse resultado é igual a 0. Então, se o resultado disso for igual a 0, é o equivalente de fazer cx igual a y, então. Nesse caso, eu vou escrever, né? Então, eu posso escrever com o printf ou com o puts. Eu vou usar o puts aqui para ficar mais simples, né? Escrever o x, do contrário, escrevo o y. Ok, gente? Então, o correspondente desse código em pseudocódigo que a gente fez aqui é exatamente esse código aqui embaixo em linguagem C, onde ele usa, né, a biblioteca string e as rotinas de manipulação de string para poder fazer operações similares. Então, se eu executar aqui, provavelmente ele vai escrever o lamundo, né? Ele vai escrever o y. Deixa eu apagar aqui para o meu nome. Como não dá para colocar cadeia vazia, ele vai escrever, ele vai executar essa parte do senão, que basicamente escreve o y. Mas note que ele executou, não deu nenhum problema, né? Está funcionando adequadamente. Então, basicamente, manipular caracteres na linguagem C, tem uma biblioteca específica para fazer isso. É importante que vocês entendam como que o C gerencia, né, a cadeia de caracteres, ele gerencia como vetores, precisa definir o tamanho, e terminam com o caractere /0. Então, sempre a cadeia de caractere termina com o caractere /0, que indica o fim da cadeia. Ok? E toma cuidado, né, com aquela situação que eu falei para vocês. Como tem tamanho, vocês precisam ficar atentos à questão desse tamanho. Tudo bem? Aquela biblioteca string, ele fornece várias outras, se vocês forem na literatura, né, na internet, ou qualquer referência, né, várias outras rotinas, inclusive algumas para que vocês podem especificar o número máximo de caracteres que vão ser lidos, certo? Para evitar justamente esse problema de estouro de memória. Então, nesse caso aqui, esse trecho destacado em vermelho equivale a exatamente esse trecho destacado em vermelho desse lado direito aqui, ó. Então, vamos praticar aqui, ó. Então, escreva um algoritmo em linguagem C que leia duas cadeias de caracteres digitadas pelo usuário, compare-as e escreva se elas são ou não iguais. Caso não seja, copie a última cadeia no final da primeira e escreva a nova cadeia, certo? Então, o que está pedindo a tarefa, né? Então, o usuário vai digitar duas cadeias de caracteres, certo? Podem ter um tamanho arbitrário, podem conter, inclusive, espaço. Imagine 2 nomes, por exemplo, de pessoas.
Eu vou comparar essas cadeias e se eu vou escrever se elas são iguais ou não. Então, eu vou escrever a mensagem. Elas são iguais, elas não são iguais. Tudo bem? Caso não seja igual, o que eu vou fazer? Eu vou copiar a última cadeia no final da primeira. Ou seja, eu vou concatenar a última que foi lida no início da primeira, no final da primeira cadeia que foi lida. Tudo bem? E nesse caso, eu vou imprimir nessa nova cadeia. Então, como nós podemos fazer isso? Então, eu vou usar aqui as mesmas variáveis aqui, né? X e Y. Vou apagar essa parte. Apagar esse PC do código. Vou usar as variáveis X e Y, que vão ser as cadeias que vão ser lidas. Então, para ler as cadeias, o comando get, né? Get X e get Y. Então, para ler as duas cadeias de caracteres, né? Até esse ponto, agora eu preciso verificar se elas são iguais, né? Como que eu verifico se elas são iguais? Usando o comando strcomp, né? Então, se o resultado da comparação dessas cadeias, strcomp x, y, for igual a 0, significa que elas são iguais. Se elas são iguais, eu vou imprimir a informação, exatamente essa informação, né? Então, printf, as cadeias são iguais. Caso contrário, o que eu vou fazer? Caso contrário, eu vou copiar, né, a segunda, que era a y, né, no final da primeira, que é a x aqui, ó, certo? Como que eu faço essa cópia? Eu estou fazendo uma concatenação, então eu vou fazer um strcat, né, concatenar na x, né, o conteúdo da cadeia de caractere y. Nesse caso, eu estou somando, né, estou fazendo o equivalente a x recebe x mais y, concatenando x com y. E vou imprimir esse resultado dessa concatenação aí, ó. Certo? Então, vou usar o x e vou imprimir essa variável concatenada. Ok? Então, vamos executar aqui, vou colocar... as cadeias não são iguais. Então, as cadeias não são iguais. Se elas forem iguais, eu imprimir que elas são iguais, né? Então, vamos colocar as duas iguais aqui, vai. Vamos colocar as cadeias. São duas cadeias iguais. Se eu executar, vai imprimir as cadeias são iguais. Então, eu executei, está lá, imprimiu as cadeias são iguais. Agora, vou colocar aqui, as cadeias são diferentes. Então, como elas são diferentes, ele vai imprimir aqui, são diferentes, certo? Ele vai pegar a primeira, que é as cadeias, concatenar com a segunda e vai imprimir uma frase só. Então, tá lá, né? Imprimiu, são diferentes. Como não tem, eles concatena de maneira direta, né? Então, não tem um espaço separando uma e outra. Por isso que ele juntou aqui, né? O último S da primeira com o primeiro S da segunda. Tudo bem? Se eu quisesse colocar esse S, teria que dar um espaço no início aqui, ó. Bom, então tá lá o exemplo, né, colocado, bem parecido, esse exercício que a gente fez. O próximo assunto que nós vamos comentar, né, ainda no escopo de variáveis compostas homogêneas, são sobre matrizes, né. Então, o que é uma matriz? Então, pensa o seguinte, então, lembra que a gente começou lá na aula de vetores, a gente queria resolver o seguinte problema. A gente imagina que a gente quer ler 3 notas, certo? E calcular a média dessas notas e exibir quem está abaixo e quem está acima da média, certo? Aí a gente tinha a primeira solução que nós fizemos, é aquela solução em que nós declarávamos 3 variáveis, uma para cada nota, cada uma com nome distinto. Certo? Isso gerava um problema, porque se eu passasse por um número maior de notas, por exemplo, 1000 notas, né, fica inviável declarar 1000 variáveis, cada uma com nome distinto. E nesse caso, né, uma solução seria usar vetores que representam um conjunto de elementos, né, do mesmo tipo, uma variável composta homogênea. O vetor, nesse caso, ele é
unidimensional. E no caso de nós termos mais do que uma dimensão. Então, imagina que ao invés de ler somente notas de 3 provas, eu quero ler notas de 3 provas de uma turma de 20 alunos. Ou seja, eu tenho 3 provas para cada aluno, um total de 20 vezes 3 notas, certo? Mas note que para cada aluno eu tenho a sua correlação, né, de quais são as provas associadas a cada aluno. Eu quero ler e quero saber qual que é a média da turma, né, e mostrar os alunos que estão abaixo da média. Tudo bem? Então, uma solução possível, né, então, pensando como seria a estrutura, o que eu tenho? Então, eu tenho como se fosse uma tabela, certo? Exibida aqui à esquerda. Nessa tabela eu tenho o número do aluno, né? Aqui, ó, então eu tenho um aluno numerado de 1 a 20, e para cada aluno eu tenho aqui nas colunas, né, quais são os valores de cada prova. Então, cada coluna representa aqui uma prova e cada linha representa um aluno, certo? Como que nós podemos ver isso, né? Então, nós podemos ver isso da seguinte forma. Nós podemos ver isso como uma estrutura que tem 20 vetores de 3 posições, certo? Ou seja, cada linha é como se fosse um vetor, onde tem 3 posições associadas a cada prova, ou, de outra forma, eu tenho 3 vetores, né? Então, tem uma opção de olhar pelas linhas. Certo? E assim sucessivamente, até o 20º. Outra opção é você interpretar, né, enxergar essa estrutura como sendo 3 vetores de 20 posições, certo? Ou seja, para cada prova eu tenho as notas de cada um dos 20 alunos. Tudo bem? Então, essa estrutura pode ser vista, né, dessas duas formas. Então, imagina que eu tenho 3 vetores de 20 posições, se eu quiser, né? Com 3 vetores de 20 posições, eu posso construir, né, um programa, nesse caso, que é exatamente o que eu fiz aqui, ó, tanto em pessoa do código quanto em linguagem C, né? O que nós temos? Então, declarei 3 vetores de 20 posições, né? Um vetor de 20 posições, que é a média. Li, né, então, para cada uma dos alunos, eu li os 3 valores, né, das provas dos alunos, calculei a média, que é a soma dividido por 3, e armazenei, né, na posição correspondente desse vetor média. E tem uma variável soma que está somando todas as médias, né, para calcular a média total, né, a média de todas as provas de todos os alunos. Tudo bem? E no final, o que acontece? Estou percorrendo, né, esse vetor das médias, que tem a média de cada aluno, que os alunos que estiverem abaixo da média da turma, né, eu vou imprimir exatamente quem são esses alunos. Então, uma alternativa possível seria exatamente essa, que é bem parecido com o que nós tínhamos na aula de vetores, com a diferença que na aula de vetores nós tínhamos uma nota, certo? Nós tínhamos lidando com um único aluno. Agora nós estamos lidando com um conjunto de alunos. Então, por nós podemos declarar um vetor. Qual que é a limitação dessa alternativa, né? Então, da mesma forma como nós tínhamos a limitação quando nós temos 3 notas, né? Aqui nós resolvemos um problema em relação à quantidade de alunos, mas nós estamos limitados em relação à quantidade de provas, né? Só funciona para 3 provas. Se eu tiver mais do que 3 avaliações, o que eu preciso fazer? Eu preciso declarar um novo vetor aqui em cima, né? E preciso modificar todo o código para conseguir lidar com o novo vetor. Tudo bem? Então, qual que é como que nós podemos lidar com essa situação, né? Então, imagina que se eu tivesse 1000 provas, né? Vai ficar inviável eu ter 1000 vetores distintos. Não dá para, assim como é inviável eu declarar 1000 variáveis com nomes distintos, da mesma maneira é inviável eu declarar 1000 vetores com nomes distintos. Certo? Então, nesse caso, é impraticável você associar um nome para cada vetor, assim como era impraticável lá na aula de vetores associar um nome para cada variável. Tudo bem? E nesse cenário é onde nós podemos usar uma matriz. Então, quando nós podemos usar uma matriz? Podemos usar uma matriz quando nós temos que declarar um conjunto de vetores. Se nós tivermos que declarar um conjunto de vetores, pode ser impraticável associar um nome para cada vetor. Para evitar isso, nós podemos declarar uma única matriz.
Tudo bem? Então, essa estrutura que nós temos aqui, ela pode ser vista, então, tanto como 3 vetores de 20 posições, ou 20 vetores de 13 posições, ou de maneira mais abrangente, como sendo uma única matriz de tamanho 20 por 3, 20 linhas por 3 colunas. Então, as motivações para matrizes são as mesmas motivações para os vetores, com a única diferença que, quando nós lidamos com vetores, nós consideramos a situação de ter um conjunto de variáveis. Agora, nós temos um conjunto de vetores, certo? Se eu tenho um conjunto de vetores, uma forma de você lidar com um conjunto de vetores sem precisar ter um nome diferente para cada um é você ter uma matriz. Então, uma matriz ele representa nada mais, nada menos do que um conjunto de vetores. Tudo bem? Ou uma variável composta homogênea multidimensional, né? Bom, então, uma matriz nada mais é do que uma variável composta homogênea multidimensional, ou seja, ela tem, para cada dimensão, certo? Ela tem um vetor associado na outra dimensão. Então, e todas elas têm o mesmo tipo de dados. Assim como um vetor tem um conjunto de elementos do mesmo tipo, né? Uma matriz também tem um conjunto de elementos do mesmo tipo e eles são dispostos, né, ao longo de 2 dimensões. Em uma das dimensões é como se eu tivesse vetores e na outra dimensão é como se eu tivesse o meu conjunto de elementos. Então, por exemplo, aqui, ó, eu tenho ilustrado uma matriz 3 por 4, onde você pode ver essa matriz como sendo 3 vetores de 4 elementos ou 4 vetores de 3 elementos, dependendo de como você considera aquilo que é a linha ou aquilo que é a coluna, certo? Mas no total ela consegue armazenar um total de 12 elementos. Existe uma correspondência, né, entre os elementos, tanto na relação dos índices das linhas quanto das colunas. Tudo bem? Todos esses elementos, eles são identificados com o mesmo identificador. Então, de maneira similar como que a gente tinha no vetor, né? Todos os elementos eu tenho um conjunto de variáveis, certo? Todas identificadas com o mesmo nome. Qual que é a diferença entre o vetor e a matriz? É que existe uma relação, certo? Em mais do que uma dimensão entre esses elementos. No caso do vetor, a relação é simplesmente numa única dimensão, ou seja, o índice correlaciona a cada elemento. Numa matriz, eu tenho 2 índices correlacionando os elementos. Um índice para cada dimensão. Bom, então ele é multidimensional por quê? Porque tem mais do que uma dimensão. Aqui nesse exemplo eu coloquei 2, mas pode ser 2 ou mais. Pode ser 3 dimensões, 4 dimensões, 5 dimensões e assim sucessivamente. Tudo bem? A matriz ela é uma generalização do conceito de vetor. Então, o vetor ele é numa única dimensão, a matriz pode ser em 2 ou mais posições. Todos os elementos da matriz, em todas as dimensões consideradas, eles têm o mesmo tipo, certo? Então, o mesmo tipo de dado é usado para todos os elementos, como exibido aqui. Então, um exemplo aqui, ó, no caso mais simples de uma matriz, é um caso de uma matriz de 2 dimensões, que é o bidimensional, que é o que está mostrado aqui no slide, certo? Quando a matriz é bidimensional, ela tem 2 índices. É um índice que representa as linhas e um índice que representa a coluna. Para você fazer referência a qualquer elemento de uma matriz bidimensional, você precisa informar esses 2 índices. Então, para você fazer acesso a um elemento de um vetor, você precisa informar o índice desse elemento no vetor. Então, vocês podem, para fazer referência de um elemento do vetor, vocês precisam indicar o índice desse elemento do vetor. No caso de um elemento de uma matriz, você precisa indicar o quê? O índice de cada dimensão. Se ele é bidimensional, tem 2 dimensões. Então, ele tem 2 índices, que é o índice da linha e um índice da coluna, certo? Então, eu tenho um exemplo de uma matriz aqui, A, com 12 elementos, com 3 linhas e 4 colunas, certo? De maneira mais genérica, né? No caso de uma matriz bidimensional, cada elemento ele é representado pelos índices I e J, né? Onde I é o índice da linha e J é o índice da coluna. Tudo bem? Então, uma variável do tipo, né? Uma estrutura do tipo A, abre colchetes, I, vírgula, J, ele está representando uma variável composta homogênea multidimensional, onde eu tenho as seguintes características, né? Eu tenho o nome da variável, certo? E não mais um único índice, mas uma lista de índices, certo? Separados por vírgula, onde cada índice representa uma dimensão distinta.
Tudo bem? Então, é bem parecido com o vetor, a única coisa que a gente estamos agora generalizando para o caso de ter várias dimensões. Bom, então, por exemplo, ó, o elemento 10 aqui é o elemento A1, onde 1 é o índice da dimensão das linhas e o outro 1 é o índice da dimensão das colunas. O elemento 7, ele representa o elemento 2, 3, onde 2 é o índice que representa a dimensão das linhas e 3 é o índice que representa a dimensão das colunas. Então, sempre eu tenho, no caso de uma matriz bidimensional, dois índices, um para a linha e um para a coluna. Se tivesse 3 dimensões, eu teria a linha, a coluna e a profundidade, né? Teria uma outra dimensão. E assim sucessivamente para mais do que uma dimensão. Tudo bem? Então, o que eu tenho numa matriz é um identificador, que é o nome, e entre colchetes, né, uma lista de índices, onde essa lista de índices indica um índice para cada dimensão. Bom, como que nós declaramos uma matriz? No caso específico, né, do pseudocódigo, ele tem um tipo específico para a matriz. A gente declara da seguinte forma: tipo, seguido do identificador, igual, certo? A palavra matriz, abre colchetes, eu venho os limites inicial e final da primeira dimensão, né? Como pode ter 2 ou mais, né, no caso da matriz, então eu tenho obrigatoriamente que fornecer a primeira dimensão e, separado por vírgula, né, os limites iniciais e finais, né, da segunda dimensão. Podem haver outros, então nós que tem uma seta que termina aqui, ela retorna, né, para antes da vírgula. Então, eu tenho, na verdade, essa estrutura aqui, ó, dos limites é uma lista de intervalos, né, uma lista de intervalos onde cada intervalo representa uma dimensão, separado por vírgula, naturalmente, essa lista. Terminou de definir os intervalos correspondentes a cada dimensão, então eu fecho colchetes, né, seguido da palavra D, seguida do tipo primitivo, que nesse caso pode ser real, inteiro, caractere ou lógico, tudo bem? Seguido de ponto e vírgula. Então é assim que eu declaro uma variável, né, do tipo matriz, no caso do pseudocódigo. Então eu tenho aqui um exemplo, né, de uma declaração de uma matriz em pseudocódigo, né, seguindo essa sintaxe, que é do tipo M, né, estou declarando uma matriz com o nome, um tipo de matriz que tem o nome M, ele é igual a uma matriz que tem os intervalos nas linhas de 1 até 3, na coluna de 1 até 4 de números reais, certo? Uma vez definido o tipo, se eu quiser declarar a variável, é o nome do tipo, 2 pontos, o nome da variável. Na linguagem C, declarar matrizes é como se estivesse declarando um vetor de vetores, certo? Então, eu declaro, para declarar um vetor, nós colocaríamos simplesmente, né, o nome do tipo, seguido do nome da variável, e entre colchetes a quantidade de elementos que eu tenho, né, desse tipo. Nesse caso, eu tenho um único vetor. Se eu quero declarar uma matriz, eu vou indicar quantos vetores eu tenho. Então, eu vou colocar novamente entre colchetes à frente, né, quantos vetores eu tenho desse tipo. Então, eu vou indicar os tamanhos de cada dimensão, entre colchetes. Basicamente, é isso que nós indicamos. Então, na linguagem C, você vai colocar uma sequência de colchetes e dentro dele vai informar o tamanho de cada dimensão. Cada conjunto de colchetes representa uma dimensão e o tamanho máximo dele é indicado em cada uma deles aqui, ó. Certo? Então, nesse caso, eu tenho duas dimensões, porque eu tenho duas sequências de colchetes. A primeira dimensão tem tamanho 3 e a segunda dimensão tem tamanho 4, ou seja, uma matriz de 3 por 4. Note que o tipo dos elementos são todos do mesmo tipo, então todos os elementos da matriz têm o mesmo tipo. Tem o nome da variável, né? Então, nesse caso da linguagem C, o nome é logo na declaração, enquanto que no pseudocódigo eu crio primeiro o tipo para depois associar a variável ao seu nome. Eu tenho um intervalo de índices, como nesse caso é bidimensional, né? 2 dimensões. O intervalo do índice das linhas, na linha do pseudocódigo eu tenho exatamente o intervalo. Na linguagem C eu tenho o tamanho máximo, certo? O intervalo começa em 0 e vai até o tamanho máximo menos 1, nesse caso de 0 até 2. E tem o intervalo de índices das colunas, né? Então, no pseudocódigo começa em 1 e termina em 4, na linguagem C começa em 0 e termina em tamanho menos 1, que nesse caso é 3.
Tudo bem? Então, tenho aqui correspondente, né? Como que seria a matriz e seus correspectivos índices em pseudocódigo, e aqui à direita a mesma matriz e as suas declarações, né? Correspondente na linguagem C. Então, note que na linguagem C, né? Sempre o que eu informo é o tamanho máximo para cada dimensão. Se eu tenho um tamanho máximo para cada dimensão, a numeração dos índices, ele está no intervalo que vai de 0 até o tamanho máximo menos 1, ou correspondente, né, do pseudocódigo seria de 0 até o limite final menos o limite inicial. Enquanto no pseudocódigo, o intervalo pertence os índices, né, pertencem ao intervalo que vai de limite inicial até limite final. Não precisa ser 1, pode ser qualquer valor. Tudo bem? Então, bastante com atenção, gente, para vocês não confundirem esses intervalos se vocês estiverem usando, né, entre pseudocódigo e linguagem C aqui no caso, né? Toma cuidado para não confundir esses intervalos. Na linguagem C começa em 0 e vai até o tamanho máximo menos 1. No pseudocódigo começa em qualquer valor porque você define o intervalo. Como que nós podemos acessar os elementos, né? Então, informando, né, o nome da variável, então o nome da matriz nesse caso, e entre colchetes uma lista de índices, certo? Cada um correspondente a uma dimensão. Então, em pseudocódigo, você vai informar isso como uma lista separada por vírgula. No caso da linguagem C, a linguagem C trata realmente como se fosse um vetor de vetores. Então, você vai adicionando entre colchetes para cada dimensão. Então, você vai adicionar sempre um par de colchetes para cada dimensão que você tiver na sua matriz, certo? Então, nesse caso, essa posição, que é a 1, 3 do pseudocódigo, ela é colocada como a nome, que é o A, abre colchetes 1,3. Então, todas as dimensões são separadas por vírgula. No caso da linguagem C, o que você vai fazer? Você vai colocar o nome, certo? E entre colchetes, o índice, como se fosse o índice do primeiro vetor. Então, note que isso é a primeira linha, como se fosse o primeiro vetor, certo? Um vetor de 4 posições. Então, quando você coloca essa primeira parte aqui, ó, é como se você estivesse acessando o primeiro vetor, que é exatamente esse daqui, ó. Uma vez que você acessou esse vetor, você está interessado em acessar o elemento da posição 2, certo? Então, como que você acessa o elemento da segunda posição de um vetor? Exatamente colocando aqui entre colchetes o valor 2. Tudo bem? Então, na linguagem C, matrizes são tratadas, né, basicamente como se fossem vetores de vetores. Tudo bem? Se eu quero atribuir um dado valor, né, atribuir um dado valor de maneira similar ao que nós faríamos em vetor, né, nós acessamos a posição do elemento, né, então, pelo nome da variável, que é o A, seguido entre colchetes da lista de índices correspondente a cada dimensão, a seta de atribuição e o valor que vai ser atribuído. Então, nesse caso, eu estou atribuindo o valor 10 à posição 1, 3, né? Na linguagem C, a mesma coisa, né? Então, eu faço acesso primeiro à primeira dimensão, então cada dimensão é como se fosse um vetor independente. Então, acessei a primeira dimensão, que é a dimensão das linhas, aqui é como se eu tivesse um vetor. Uma vez acessando esse vetor, eu estou acessando um elemento específico desse vetor, que é esse que está na posição número 2. E estou atribuindo a ele o valor 10. Tudo bem? Se eu quiser atribuir um outro valor, né, um outro exemplo aqui, ó, atribuir o valor 2 para a posição 3, 1, correspondente na linguagem C, é atribuir o valor 2 para a posição 2, ou seja, linha 2, coluna 0. Tudo bem? Eu posso operar com as atribuições tanto do lado esquerdo quanto do lado direito, né? Então, se eu quero, por exemplo, que esse elemento da posição 2, 2, seja atribuído o valor que é a soma do que está na posição 1, 3, com a soma do elemento que está na posição 3, 1. Certo? Então, como que nós fazemos? Da mesma forma, né? O acesso a qualquer elemento é indicando o nome da variável, então o nome da matriz nesse caso, entre colchetes, uma lista de índices, um índice para cada dimensão separado por vírgula, né? Então, nesse caso, eu estou acessando
o elemento que está na posição 1, 3, acessando o elemento que está na posição 3, 1, somando e armazenando o resultado na posição 2, 2. Correspondente na linguagem C é a mesma coisa, né? Então, A abre colchete 0, entre colchete 0 e entre colchetes 2, eu estou acessando o elemento da posição 0, 2. Então, linha 0, coluna 2, estou acessando exatamente esse 10 aqui, ó, certo? Então, primeiro eu acesso o vetor, depois eu acesso o elemento. Em seguida, eu estou acessando o 2, 0. 2, 0 é linha 2, né? Certo? Primeiro eu acesso o vetor da linha, depois acesso o vetor da coluna, a posição da coluna, que nesse caso é o elemento 0. E depois, no final, eu estou somando e armazenando o resultado na posição 2, 2. Bom, como que nós fazemos a manipulação de elementos de uma matriz? Então, num vetor, a gente falou, né? A gente viu que para manusear os elementos do vetor, a gente tem que ser elemento a elemento. Como a quantidade de elementos ela é fixa, nós usamos o quê? Nós temos que repetir uma determinada ação, né, por um número contável de vezes. Então, nós usamos uma estrutura do tipo para. No caso de uma matriz, é como se fosse vetores de vetores. Então, para acessar cada dimensão, eu vou precisar usar uma estrutura do tipo para, certo? No caso de uma matriz bidimensional, né, com duas dimensões, eu vou precisar de duas variáveis, uma para controlar o acesso dos índices das linhas e outra para controlar o acesso dos índices das colunas, certo? E uma estrutura de repetição composta, do tipo para sobre para. Então, eu vou ter um para dentro de outro para, certo? Cada um correspondente a uma dimensão específica. Ou seja, então, se eu quiser pegar essa matriz A e inicializar ela com todos os valores delas com 0, então eu vou ter que fazer uma estrutura para, certo? Com uma variável de controle aqui que eu chamei I, que vai iterar sobre a dimensão das linhas, nesse caso de 1 até 3. Dentro dessa estrutura para, eu vou ter que usar uma outra estrutura de repetição para, certo? Com uma outra variável que eu chamei de J, que vai iterar, né, sobre a dimensão das colunas, que vão de 1 até 4, certo? Para cada dimensão, eu vou precisar usar uma estrutura de repetição alinhada uma dentro da outra. Então, se eu tivesse uma terceira dimensão, eu ia colocar aqui novamente outra estrutura de repetição para aqui dentro com uma outra variável. Por exemplo, a variável K, certo? E assim sucessivamente. Sempre que eu tiver uma dimensão, eu vou ter que usar uma estrutura de repetição iterando sobre os índices daquela dimensão para poder processar os elementos da matriz. Tudo bem? Com duas dimensões, eu tenho dois índices, né, sendo manuseados. Para cada um deles, eu vou declarar uma estrutura para uma dentro da outra. Nesse caso, eu tenho acesso a cada índice, estou acessando o elemento, né, pelo seu nome, pelos seus índices, e estou atribuindo o valor 0 nesse caso. Tudo bem? Como que isso vai ser executado, né? Então, eu vou começar, né? A variável I vai começar com o valor 1 e a variável J vai começar com o valor 1. Eu vou pegar nessa posição 1 e vou atribuir 0, certo? Bom, eu termino de executar uma repetição desse laço para mais externo após terminar todas as repetições desse laço mais interno, certo? Então, quando eu executei a primeira vez essa ação de atribuição, de atribuir o valor 0, eu tenho tanto o I com o valor 1 e o J com o valor 1, certo? Depois do valor 1, o J vai passar para o valor 2, ou seja, eu vou acessar o próximo elemento na mesma linha, porém na coluna seguinte. Tudo bem? Certo? E eu vou continuar dessa forma, ó. O próximo elemento vai ser na mesma linha, coluna seguinte. Note que eu estou ainda executando essa repetição mais interna. Essa repetição mais interna só termina de executar quando o J, né, termina de atingir o valor máximo, que é 4. Então, próxima iteração, ó, eu vou executar a mesma coisa. Estou ainda na linha 1 e agora passei para a próxima coluna, que é 4. Bom, quando eu cheguei na coluna que é 4, a próxima coluna não tem, né? Não tem a coluna 5. Então, eu vou finalizar a repetição desse trecho interno, desse laço de repetição mais interno, e aí sim eu vou passar para a segunda repetição desse laço
mais externo, certo? Então, o I vai agora, nesse momento, é que o I vai passar para 2. Então, o manuseio nessa estrutura de repetição aqui, ele ocorre da seguinte forma, né? Eu vou linha a linha, certo? Operando sobre cada coluna. Tudo bem? Então, eu vou linha a linha, né? Até chegar na última linha, última coluna. E com isso eu vou finalizar o processo. Então, o correspondente, né, aqui a essa estrutura, né, de repetição para, dentro da estrutura para, na linguagem C é exatamente essa aqui mostrada à direita aqui, ó, certo? Então, tem um for dentro de outro for, assim como tem um para dentro de outro para. O modo de execução dessa estrutura, só vou mudar, executar a próxima repetição do laço mais externo, né, que é o do I, depois que eu executar todas as repetições dessa estrutura de repetição mais interna, certo? Quando ele terminar, ele vai começar a primeira linha, o primeiro I, ele vai ficar executando esse segundo para até ele terminar. Quando ele terminar esse segundo para, aí ele vai voltar de novo aqui nessa linha do para do I, certo? Então eu vou ficar executando, eu vou entrar primeiro nessa linha, certo? Aí eu vou ficar executando somente essa linha, essa estrutura de repetição aqui dentro, até que isso se finalize. Quando se finalizar, aí eu vou chegar nesse ponto de baixo, né, do fim para. Quando eu chego no fim para, o que acontece? Ele volta para o início, né? Sempre que eu chego no fim para, ele volta para a posição do para de novo, para poder avaliar a condição. Então, se a condição, se não completou o número de repetições, ele vai entrar de novo aqui nesse para, vai ficar repetindo esse para mais interno, até que ele seja finalizado. Quando ele finalizar, ele vai chegar novamente nesse fim para aqui de baixo e vai voltar para o para do I, né? Aqui novamente, para verificar se já foi executado todas as vezes. É como se a repetição da ação dessa estrutura de repetição mais externa, que é essa, uma repetição é uma repetição de ações, certo? Não é uma única ação, mas é uma repetição desse mais externo é representado por uma repetição de um conjunto de ações, que é esse para mais interno. Bom, então imagina que você quer resolver o seguinte problema. Então escreva um algoritmo, certo, para ler as notas de 3 provas de uma turma de 20 alunos, calcular a média de cada aluno e a média da turma e mostrar a média dos alunos que estão abaixo da média da turma, certo? Então você tem uma disciplina, essa disciplina vai ter 3 avaliações, e se tem nessa disciplina você tem 20 alunos, você quer calcular a média total, né, da turma, né, que é a média de todas geral, e quer verificar os alunos que tiveram média nesse caso de prova, média final, abaixo da média geral da turma, ok? Então, o que nós queremos gerar de saída, né? Então, a nossa saída esperada é a média da turma. Então, a saída esperada é a média da turma, certo? E a média dos alunos que estão abaixo da média, a média da turma. Então, são 2 saídas esperadas que nós queremos. O que nós precisamos de entrada para poder gerar essa saída? Então, para a entrada, nós precisamos das notas, né? Então, as notas das 3 provas da turma, né? De uma turma de 20 alunos. Então, a entrada são as notas, a saída são a média e a média dos alunos que estiverem abaixo da média da turma. Bom, então vamos lá, né? Então, abri o code teste, selecionei a linguagem C. Então, nosso começo, né, nosso código, aquele começo padrão da linguagem C, include stdio.h, certo? Int main, abre e fecha parênteses, abre chaves, return 0, fecha ponto, vírgula, fecha chaves. Ponto e vírgula, fecha chaves. Bom, nós precisaremos do quê? Então, precisaremos das variáveis, né, que são relacionadas à entrada e à nossa saída. Então, nossa entrada é um conjunto de notas, né, de 20 alunos. Uma opção seria o quê? Seria declarar todas as notas? Poderia ser, né? Então, eu poderia colocar as notas do tipo double, aluno
aluno 1, prova 1, aluno 1, prova 2, aluno 1, prova 3. Eu teria que repetir isso 20 vezes, né? Porque são 20 alunos. Dá para fazer dessa forma? Dá, mas fica inviável. Por quê? Primeiro, que eu tenho que lidar com um monte de nomes de variáveis aqui, né? Segundo, que fica limitado, né? Ou é somente a 3 provas, ou somente a 20 alunos. Se eu quiser passar para 21 alunos, eu teria que mudar no meu programa, mudar no meu código, certo? Nós aprendemos vetores, né? Então, dá para fazer algo melhor aqui, né? Então, o que nós poderíamos fazer? Uma forma de fazer é, já que nós sabemos fazer vetores, né? Então, o vetor é um conjunto de elementos, nós podemos, então, para cada aluno, nós termos um vetor, certo? De 3 elementos, que consiste exatamente na informação das provas. Então, isso mudaria e ficaria exatamente dessa forma aqui. Então, cada aluno, eu vou ter um conjunto de 3 valores reais que representam as notas de cada uma das provas. Ainda assim, eu vou continuar ainda com 20 variáveis aqui distintas, certo? Porque eu tenho 20 alunos. Resolvo, melhoro um pouco, né, mas eu ainda não resolvo parcialmente o meu problema, porque se aumentar a quantidade de alunos, eu ainda assim vou ter que alterar o meu código, né? Então, qual que é a melhor forma aqui, né? Então, da mesma motivação que a gente tinha nos vetores, a ideia do vetor é você ter um único nome de variável, que é o exemplo aqui, ó, cada variável com o nome aluno 1, aluno 2, é um único nome associado a 3 elementos, ou 3 notas. Então, eu tenho um mesmo nome associado a mais do que um valor, certo? Nesse caso, quando eu tenho alunos, já é interessante porque eu eliminei a questão em relação às provas. Mas eu ainda não resolvi a questão em relação aos alunos. Então, uma forma de você resolver isso é, além de usar um vetor, né, que é um conjunto de elementos numa única dimensão, você pode usar, como se fosse, como pode ser dito na linguagem C, né, uma espécie de vetor de vetores, que consiste numa matriz, ou uma variável composta multidimensional, certo? E nesse caso, eu poderia dizer que eu tenho um único nome, aluno, e esse único nome, aluno, é um conjunto, certo? De 20 vetores de 3 elementos, ou seja, um conjunto de um conjunto de 3 elementos. São 20 conjuntos de 3 elementos. Tudo bem? E nesse caso eu tenho um único nome, que é o nome aluno, que vinculado a ele eu tenho 20 conjuntos, certo? Que é um para cada aluno. Além disso, eu tenho 3 notas para cada conjunto, que são as notas de cada aluno. Bom, com boas práticas, né, de programação, nós vimos que esses valores, eles podem ser, talvez, necessário mudar, né, se eu quiser alterar a quantidade de alunos ou a quantidade de provas. Então, ao invés de usar os valores no código, é interessante eu definir uma constante para substituir, né, esses valores. Então, definir um nome para uma constante. Então, para fazer isso, a gente usa o comando define. Então, jogo da velha define. Vou chamar aqui de n alunos como sendo o nome da constante associada à quantidade de alunos, que o valor é 20, eu vou chamar aqui de define n provas como sendo o nome da constante associada à quantidade de provas, que é 3. Nesse caso, eu vou trocar aqui para n alunos e n provas. Vou trocar o nome dessa variável aqui para notas, certo? Bom, para cada aluno eu preciso calcular o quê? A média de cada aluno, certo? A média de provas de cada aluno. A média de prova de cada aluno é o quê? É um único valor, né, real, né? Só que eu tenho 20 alunos. Então, eu tenho um conjunto de alunos, isso vai gerar para mim um conjunto de médias, né? Dado que cada aluno tem uma média. Então, se eu quiser armazenar esse conjunto de
de médias, né, que é o objetivo de gerar a saída aqui, ó, média dos alunos que estão abaixo da média da turma, eu vou precisar de uma outra variável aqui, né? Então, eu vou definir aqui como sendo uma variável do tipo real, que é responsável pela média, eu vou chamar de MP, certo? Que é média de provas. Quantas médias de provas eu tenho? Eu tenho a média de provas, uma para cada aluno. Então, tem um conjunto, certo? De médias de provas, sendo uma para cada aluno. Além disso, eu tenho a minha média da turma, né? Então, eu tenho também de calcular a média da turma. Então, eu vou chamar aqui de double média. É a média da turma total, né? Então, a média das médias das turmas. Precisamos fazer o quê, né? Então, o primeiro passo, já declaramos aqui as nossas variáveis essenciais, né? De acordo com a entrada e com a saída. Nós precisaremos ler as informações das notas, né? Para ler as informações das notas, lembra, eu tenho uma variável composta. Então, para eu operar em cima de uma variável composta, nós vimos que é interessante você fazer qual estrutura? Uma estrutura de repetição do tipo para, né? Uma estrutura de repetição por contagem. No caso de uma variável composta multidimensional, eu vou precisar de ele tem um índice, né, para cada dimensão. Para cada um deles, eu vou ter que iterar com uma estrutura de repetição diferente, certo? Então, eu vou ter que declarar uma variável índice, vou chamar aqui de inteiro, né, o int ij, onde o i corresponde à dimensão das linhas, né, e o j corresponde à dimensão das colunas. Tudo bem? Então, para ler essas notas, né, tem uma estrutura do tipo, vou iterar sobre cada índice nas linhas, então o i controla as linhas. Então, né, for, i começando em 0, e terminando, né, menor do que a quantidade de alunos, eu vou dar um passo de 1. E nesse caso, eu tenho o meu índice iterando sobre todas as linhas, né? Então, que corresponde a todos os alunos. Preciso iterar sobre todas as provas. Então, for, minha variável que controla as provas estão relacionadas às colunas. É a variável j, né? Então, para j igual a 0, j menor do que n provas, vou dar um passo de 1. Então, eu estou iterando, né? Avaliando todas as provas. O que eu preciso fazer? Eu preciso ler, né, a informação. Para ler, scanf. Cada elemento é um tipo real aqui, um double, né, %lf. Vou ler o scanf, né, necessita qual informação? Além do código do formato, eu preciso do endereço da variável. Nesse caso, vai ser o endereço de notas nas posições, né, nos índices i para a linha e j para a coluna. Tudo bem? Com isso, eu irei fazer a leitura de todas as notas. Bom, uma vez feita a leitura de todas as notas, né, eu precisarei calcular as médias, né, certo? Para calcular as médias, o que eu preciso? Preciso somar, né, para cada aluno, a média, eu vou ter que obter uma média de prova, e além da média de prova, vou ter que somar as médias de provas a fim de obter a média da turma. Tudo bem? Então, para calcular a média de prova de cada aluno, novamente eu vou ter que iterar, né, sobre todas as notas. De que forma? Então, para cada aluno, então, no índice I controla as linhas, né, que corresponde aos alunos, para cada aluno, começando no índice I igual a 0, né, eu vou iterar enquanto ele for menor que a quantidade de alunos. O que eu vou fazer? Então, eu vou precisar calcular a média. O cálculo da média, né, eu estou usando essa variável MP, né, para armazenar o valor da média. Tudo bem? Então, o cálculo da média nada mais é do que a soma das notas dividido pela quantidade de provas, né? Nesse caso, eu posso fazer a soma nessa variável média de prova, se eu quiser, ou usar uma variável auxiliar soma. Então, eu vou usar uma variável auxiliar aqui, que eu vou declarar. Então, minha soma vai ser igual a 0, certo? Começo minha soma com 0, para iterar para todas as notas de cada aluno. Então, o I controla o aluno, o J controla a prova desse aluno específico, né? Então, J começando em 0, J menor do que N provas,
Nesse momento, eu tenho acesso às provas do aluno I, né? Então, eu vou somar as notas desse aluno I, soma mais igual às notas do I da prova de número J, certo? Significa que ao final desse laço, nesse ponto que eu estou aqui, eu vou ter o resultado da soma das notas do aluno de número I, né? Do iésimo aluno. Então, eu vou ter a soma, né, das notas das provas do aluno de número I. Então, eu estou dentro desse laço aqui. Então, dentro do laço, eu estou fazendo uma repetição para um aluno específico, né? Para uma informação, um índice I da minha matriz, né? Então, cada índice I corresponde a um aluno, um índice de linha. Tudo bem? A média, né, vai ser dado pela soma dividido pela quantidade de provas. Então, a média eu estou armazenando nessa outra variável chamada MP. A MP na posição I corresponde exatamente à média de prova desse aluno de número I. Tudo bem? E nesse caso, ele vai ser dado pela soma dividido pela quantidade de provas. No nosso caso, vai ser a variável N provas. Então, nesse estrutura de repetição que eu tenho aqui, eu estou iterando, né, novamente, dentro da minha matriz. Se vocês quiserem, vocês podem pensar isso de maneira separada, né? Então, se vocês tirarem esse fora aqui, ó, esse laço de repetição externo, o que sobra é o quê? Um cálculo da média de um aluno, certo? Quando vocês colocam esse laço mais externo, significa que vocês estão repetindo a mesma operação para todos os alunos. Bom, já temos agora a informação das médias de provas de cada aluno. Então, agora nos falta o quê? Calcular qual é a média da turma, né? Então, a média da turma é dada pela soma das médias das provas dividido pela quantidade de alunos. Então, vou fazer isso, né? Então, a soma começa em 0, né? Eu vou somar as médias das provas de todos os alunos. Então, a variável I controla as linhas que controlam os alunos. Então, para I indo de 0, I menor do que a quantidade de alunos, indo de passo 1, né, I mais, eu vou somar, né, soma mais igual a média de prova desse aluno, que é o aluno I. Ao final desse laço aqui, né, de repetição, o que eu tenho? Então, eu estou somando a média de provas de todos os alunos. Ao final, eu vou ter o valor dessa soma. A média total, né, a média da turma, é igual à soma dividido pela quantidade de alunos. Certo? A média é a soma das médias dividido pela quantidade de alunos. E isso vai ter a média total, média da turma. Tudo bem? Bom, uma das coisas que o exercício pede é para escrever essa média da turma. Então, eu já tenho esse valor, já posso escrever. Para escrever, eu uso o comando printf. Tem uma variável do tipo double, então o formato dela é %lf. Vou escrever como média igual %lf. E o nome da variável, que é média. Então, agora, né, até esse momento, nós temos a média global, né, a média das médias dos alunos da turma. Precisamos agora imprimir, né, escrever, além da média, informação de média, qual é a média dos alunos que tiveram nota abaixo da média. Então, eu vou ter que iterar novamente, né, sobre as médias dos alunos, que está nesse vetor aqui chamado MP, certo? E se o valor dessa média de prova for abaixo da média total, né, da média da turma, eu vou imprimir o valor dessa média. Então, para iterar, para percorrer, né, avaliar cada aluno, eu vou aferir o índice, né, controlar eles pelo índice I que controla as linhas. Cada aluno está associado a uma linha. Então, I menor do que N alunos, e mais, estão começando no primeiro aluno, que é o de número 0, enquanto for menor que a quantidade de alunos, eu vou para o próximo aluno. Então, passo 1 aqui, nesse índice que controla o valor associado a cada aluno. Então, se, né, para verificar se está abaixo ou acima da média, então, se a média desse aluno, que está, então, nesse vetor, né, então, o vetor MP armazena para mim um conjunto de médias. MP, abre ou fecha colchetes, I é a média do iésimo aluno. For menor do que a média da turma, então a variável média tem a média da turma, o que eu vou fazer? Então, eu vou imprimir, printf,
Vou chamar aqui MP percent D. Então, eu vou imprimir a seguinte informação, a média de prova do número do aluno, então esse percent D eu vou imprimir o I, que é o número do aluno, e o percent LF eu estou imprimindo o valor da média desse aluno. Então, vou passar duas informações para o printf, uma é a variável I, que vai substituir, né, essa lacuna gerada pelo código percent D, e a outra é a média de prova desse aluno, né, de número I, que vai substituir esse percent LF com uma variável do tipo double. Tudo bem? E nesse caso eu estou imprimindo, né, nesse trecho de repetição aqui, nessa estrutura de repetição, as médias dos alunos que ficaram abaixo da média. Vamos verificar se isso está funcionando adequadamente. Então, vou voltar aqui. Vou reduzir aqui a quantidade de alunos, para ficar um pouco menor, né? Colocar como 5 alunos. Então, Então, esse daqui seria as médias do primeiro aluno, do segundo aluno, do terceiro aluno, novamente do primeiro aluno, do quarto aluno e do quinto aluno. Deu 15, 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Então, são 15 notas. Eu não sei o valor que vai dar a média aqui, vamos somar, né? Então, temos a média do primeiro vai dar 2, então o primeiro aluno tem média 2, certo? O segundo aluno tem média 5, o terceiro aluno tem média 8, o outro novamente tem média 2 e outro tem média 5. Então tem 2 com média 2, 2 com média 5 e 1 com média 8. Isso vai dar uma média total. 2 mais 2 mais 5 mais 5, 10, 14... 14 mais 8, 22. 22 dividido por 5 vai dar uma média da turma de dividido por 5, 4,5, acredito eu, se tiver correto. Quem estaria abaixo da média, os que estão com média 2, que seria o primeiro aluno e o quarto aluno. Então, vamos executar para ver se está adequado. Se estiver tudo correto, vai funcionar corretamente. Então, tá lá, né? A média deu 4,4, está adequado, né? Meu arredondamento aqui no caso, 22 dividido por 5, dá exatamente esse valor mesmo, certo? 20 dá 4, 2 dividido por 5 dá 0,4. Abaixo da média seria o aluno de número 0, né? Dado que o índice está começando em 0, então o primeiro aluno é o de número 0, está abaixo da média, e o índice de número 4, né? O índice do número 3 na linguagem C, já que ele começa em 0, o índice do número 3 é o quarto aluno, aqui no caso, também tem média abaixo de 4,4, e aparentemente está funcionando corretamente. Tem aqui o código correspondente. Nesse caso, eu fiz de uma maneira um pouco mais eficiente aqui nos slides, né? Porque à medida que eu já fui lendo as informações, né, eu já fui calculando a média de cada aluno. É possível, né? Se eu li as 3 notas dos alunos, eu já calculo a média e já armazenei nesse vetor média. Lá na minha solução, eu fiz separado, né? A leitura das notas, o cálculo da média de cada aluno, a média global, né? A média da turma e a impressão dos resultados, certo?